Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Amém? Todos acharam? Mateus, capítulo 8, versículo 1 ao 4. A palavra do Senhor fala: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá apresentar-se aos sacerdotes e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Nós queremos, Senhor, te agradecer pela tua bondade com as nossas vidas, de estarmos aqui ouvindo e participar, Senhor, desse culto, Senhor. É um grande privilégio para nós, Senhor. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Toma o teu lugar de honra, Senhor. Que o Senhor possa me usar, Senhor, com ousadia e intrepidez aqui nessa noite, Senhor, para a honra e glória do teu nome. E que o Senhor fale com a tua amada igreja, Senhor. Que o Senhor toque nos corações, Senhor. Que nenhum que entrou aqui saia daqui da mesma forma que entrou, mas saia diferente, Senhor. Saia de outra forma, saia vendo, enxergando de outra maneira o Senhor, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Só lembrando o versículo lá do Júnior, lá, Provérbios, capítulo 3, versículo 27, que fala: Não deixe de fazer o bem, estando na sua mão o poder de fazer. E foi isso que ele fez. Amém? Amém. Hoje nós estamos participando, nós estamos trabalhando no diário de meditação e o tema dessa semana é nosso corpo deve permanecer santo. Esse é o tema da semana. E eu creio que os irmãos que têm o diário estão participando. Só que o desafio é esse. Nosso corpo deve manter santo. Agora a questão é, mas como que eu vou permanecer santo? Nosso corpo deve permanecer. Mas para isso precisa de algumas coisas que nosso corpo precisa de algumas atitudes para nosso corpo se manter nessa santidade. Amém? E nós acabamos de ler aqui uma passagem aqui. E antes dessa passagem, eu gostaria de trabalhar algumas coisas. Nós estamos aqui em Mateus, capítulo 8, só que Jesus começou um sermão da montanha aqui no capítulo 5 de Mateus, vai até o capítulo 7. E quando chega no capítulo 7, que é o fim do sermão da montanha, entra o capítulo 8 logo com esse leproso. E nós sabemos que o Sermão da Montanha foi um dos mais poderosos que alguém já pregou. Que Jesus foi um sermão muito poderoso, porque Jesus lá tratou de várias coisas. Jesus falou das crianças, Jesus falou para casados, de divórcio, Jesus falou de tudo. Jesus falou como nós devemos ser sal e luz da terra. Jesus falou dos 2 fundamentos. Então Jesus falou inúmeras coisas aqui, antes de chegar aqui no capítulo 8. E tudo isso, eu creio, imagina aquelas multidões ali com Jesus lá. Eu não sei quanto tempo durou, né, o Sermão da Montanha. Eu acho que foi um pouco demorado, porque 2 capítulos, a gente lê uma passagem, a gente já demora um pouco. Imagina, Jesus leu 2 capítulos, e é grande os capítulos, e ainda mais Jesus explicando detalhes por detalhes. Eu creio que demorou um pouco. E eu fico imaginando aquelas multidões lá, vendo Jesus pregar lá no Sermão da Montanha, e Jesus falando de tantas as coisas da vida nossa, e tudo se referia à nossa pessoa. E Jesus falando, e aquelas multidões lá, e eu creio que esse homem aqui, esse leproso, porque a palavra fala, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso já se aproximou. Eu fico imaginando como que esse homem se aproximou, né? Porque, com certeza, esse homem, ele poderia... Nós sabemos que o leproso ele não poderia estar em qualquer lugar. Ele tinha a cidade certa para estar, porque ele era leproso, ele não poderia estar. Ele corria sério risco de ser apedrejado.
E eu fico imaginando, com certeza Jesus estava pregando esse sermão aqui, muitas coisas, e eu fico imaginando, talvez Jesus estava lá pregando e aquela multidão de pessoas, eu fico imaginando, imagina se não tivesse aqui essas paredes aqui, esse teto aqui e a gente tudo aqui. Imagina, do nada tinha alguém que precisava ouvir, precisava se aproximar de Jesus, precisava dele, só que ele não poderia por causa que ele era leproso. E talvez era a situação desse homem aqui. Mas eu fico imaginando, eu creio que esse homem fez o quê? Jesus lá pregando, aquelas multidão, e eu acho que ele não viu o barulho, ele falou, nossa, tanta gente, vejo só um homem falando lá, só uma pessoa lá falando, e tanta gente em volta, eu vou olhar o que tem lá. E com certeza esse homem, como que era um monte, esse homem foi chegando de mansinho, quietinho na dele, e eu creio com certeza, quando ele viu aquela multidão, acho que ele falou, nossa, agora complicou, tem que me esconder mesmo, porque essas pessoas vão me matar mesmo. Imagina, uma multidão de pessoas dessa, descobrir, ver um leproso, imagina o que eles vão fazer comigo aqui. E basicamente, eu creio que era essa situação que esse homem estava vivendo. Eu creio que ele, enquanto Jesus estava lá pregando esse monte, as pessoas lá sentadas, eu creio que esse homem ele estava lá ouvindo, escondido a palavra do Senhor lá, Jesus pregando também. Porque quando Jesus desce do monte, ele já chega perto de Jesus. Eu creio que quando Jesus desceu, eu creio que ele colocou na cabeça dele, assim que ele descer do monte, eu já vou estar lá embaixo. Quando eles falar, quando ele fizer a oração aqui, na hora de ir embora para casa, eu já desço correndo. Porque eu já espero ele lá embaixo do monte. E já vou ter um encontro com o Senhor. Então, nós chegamos aqui nesse capítulo 8, com essa passagem, com esse cenário aqui desse homem. Esse homem leproso. E a palavra fala que grandes multidões vinham seguindo Jesus. Aquelas multidões. Fico imaginando, como que será, né? Imagina, você andando e um mutirão atrás de você andando. Eu fico imaginando, olha isso, que cada coisa, né? E nós vemos aqui essa passagem. E esse homem, a palavra fala que ele se aproximou de Jesus e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Agora, a questão é, esse homem estava passando algo no corpo dele, que era terrível, que era a lepra. E como o tema de hoje é esse, é como o nosso corpo deve permanecer santo. E a gente sabe, um corpo ele é formado de membros. Uma cadeira para ter o corpo, ela tem as pernas, ela tem os braços. E a gente também, o nosso corpo ele é cheio de membros. Tem olhos, tem a boca, como eu estou falando aqui agora. E tudo isso precisa permanecer santo, precisa permanecer purificado diante do Senhor. Nós temos a boca, coração, nós temos pernas, graças a Deus, olhos. Então, isso é um corpo. Esse é o corpo de um ser humano. Esse é o nosso corpo, formado de vários membros. E nós devemos permanecer com cada membro do nosso corpo santo. Esse é o desafio, né? O desafio nosso é esse. Como que a gente vai manter o nosso corpo santo? Imagina, a minha mão quer fazer alguma coisa e eu falo, não, você precisa ficar quieta aí, porque você não pode fazer isso. E não só a mão, porque se a mão fizer algo errado, ela faz parte do meu corpo. Se meus olhos fazem algo errado, ele faz parte do meu corpo. Meu corpo já não é santo, já não está santificado, porque um membro do meu corpo está fazendo coisa errada. E a gente precisa manter o nosso corpo completo santo. Esse é o desafio nosso, que a gente devemos manter tudo isso santificado para o Senhor. Amém? E é um desafio, não é? A gente permanecer hoje, como sempre foi, como sempre eu acho que foi difícil, permanecer santo. Permanecer uma pessoa separado. Santo significa o quê? Separado. Uma pessoa separado. O que é uma pessoa separado? É o que nós somos hoje, separado do mundo, mas hoje nós somos separados para as coisas de Deus. Isso é uma pessoa santa. Pessoas que separam. Separação significa isso. Essas são as pessoas santas. E eu e você somos esses hoje. Amém? E nós chegamos tudo isso aqui, nesse capítulo aqui, e eu fico imaginando agora esse leproso. Ele se aproximou de Jesus, o adorou. Senhor, se quiser, pode me purificar.
Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero sim, fique limpo. Agora imagine esse homem estava passando algo terrível no corpo dele. Algo que, naquela época, não tinha cura a lepra. Não tinha cura. E esse homem estava passando por essa situação, o corpo dele. Imagina, a lepra era algo terrível. Fala que era, muitos ficavam inchados, branco, imagina, cheio de ferida. Imagina, aquilo era algo terrível no corpo. E esse homem aqui, ele chega diante de Jesus e ele adora Jesus. Eu fico imaginando, se eu tivesse chegado na hora, tivesse com essa lepra, eu já tinha chegado para Jesus, tinha falado: Jesus, me cura essa lepra. Não, mas esse homem ele fez algo diferente. Ele simplesmente se aproximou e adorou o Senhor, dizendo. Aí depois, quando ele adora, ele fala: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus só fala para ele: eu quero sim, fique limpo. E a palavra fala que imediatamente o homem ficou limpo. Eu fico imaginando, imagina a cena daquele homem. A atitude daquele homem tomou, transformou a vida dele, transformou algo sobrenatural sobre a vida daquele homem. Amém? Eu quero que você vá comigo agora em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 21, a partir do 21. Amém? Acharam? A palavra fala: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e o vendo, prostou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia se estancou, e ela sentiu no corpo que estava curado daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou a minha roupa? Amém? Amém. Aqui nós temos outra passagem aqui de outra mulher que estava sofrendo algo terrível no corpo dela. Essa mulher também estava passando uma hemorragia, e a palavra fala que havia 12 anos que essa mulher vinha sofrendo desse mal. E fala que ela gastou tudo para tentar atrás de uma melhora para o corpo dela, só que não encontrava. Aliás, cada vez mais ficava difícil a situação dela. E ela começou a gastar tudo, gastou tudo o que ela tinha. Ela passou nas mãos de vários médicos. Eu fico imaginando, imagina, você vai num médico, você vai em outro, e nada melhora no seu corpo. Nada melhora aquele problema que está no seu corpo. Imagina, era essa situação que essa mulher também estava vivendo. Ela estava vivendo uma enfermidade no corpo dela. E ela gastou o que ela tinha para tentar melhorar. Como a gente, né? A gente, às vezes, eu fico imaginando, muitas vezes a gente faz que nem essa mulher, né? A maioria das vezes, a gente está com uma dorzinha de cabeça, alguma coisa, a primeira coisa que faz, não é? A gente sai de falar: Jesus, eu ordeno essa dor que ela vai embora. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Eu vou tomar um Advil, eu vou tomar um comprimido, vou comprar alguma coisa para mim, comprar um remédio. É a primeira coisa que a gente faz. E eu fico imaginando, essa mulher também, ela fez o que ela podia. Então ela começou a gastar todos os seus bens, tudo o que ela tinha nas mãos do médico, e nada melhorava. Só que essa mulher, ela ouviu, a palavra fala que ela ouviu a fama de Jesus, e ela colocou algo no coração dela.
Então ela fez o quê? Ela ouviu falar, a palavra fala que ela se aproximou por detrás de Jesus e tocou nele, porque ela dizia consigo mesmo: se eu tocar nele, eu vou ser curada. Imagina, às vezes é uma loucura, né, a gente imaginar isso. Imagina e eu quero que você enfatize isso bem. Os dois textos que a gente leu tinham multidões. Multidões, a palavra fala que tinha multidões. A mulher aqui do fluxo de sangue tinha uma multidão que vinha seguindo Jesus. O leproso também, a palavra fala que Jesus vinha com a multidão e ele estava lá no pé do... Quando Jesus chegou, ele já se aproximou e falou: se o Senhor adorou, se o Senhor quiser, pode me purificar. Então a gente vê que tinha várias multidões onde Jesus passava. Tinha várias multidões. E tudo isso, o que me chama a atenção é que essas pessoas, elas alcançaram o milagre, a cura delas. Elas estavam passando algo no corpo dela terrível. E elas saíram diferentes. E Jairo também. Jairo também foi até Jesus porque ele falava que a filha dele estava morrendo. E se a gente for continuar, a gente sabe que no final da história de Jairo, Jesus ressuscita a filha de Jairo também. Então, todos esses que tinham multidões andando com Jesus, mas todos esses que chegaram até Jesus, alcançaram o milagre, a cura, a purificação, receberam a cura no corpo dela. Essa mulher recebeu a cura no corpo, o leproso foi purificado. Então, todos eles receberam também. E o nosso desafio, o meu desafio hoje a minha pergunta para Deus era essa. Era: Senhor, como eu vou falar o que hoje? O que é que eu vou falar? Porque o nosso corpo deve permanecer santo, mas como? E o que a gente precisa fazer o quê para o nosso corpo se manter santo? O que eu devo fazer? E eu ficava me perguntando essa pergunta no meu coração, porque era o tema dessa campanha e eu já estava pensando, falei: nossa, eu acho que eu vou mudar o tema, acho que eu vou pregar outra coisa. Porque eu acho que não vai dar certo não eu pregar esse tema, não está se encaixando. E Deus começou a trazer no meu coração essa passagem aqui do leproso. Deus trouxe a passagem do leproso e essa passagem aqui de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Eu quero trabalhar essas três pessoas hoje que Deus quer trabalhar na nossa vida. É o leproso, Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Volta comigo lá em Mateus. Mateus capítulo 8. Amém? Voltou aí? Mateus capítulo 8. E esse era meu desafio. Esse era o meu desafio, saber o que eu ia falar. E o Senhor é maravilhoso. O Senhor, Ele sempre, se Ele dá o tema, com certeza Ele vai dar a palavra para a gente. E o pastor esses dias estava dirigindo o culto, o pastor dirigiu uma palavra aqui no culto, que em Malaquias 3:10, e ele começou a falar de dízimos e oferta, e aquela passagem ficou no meu coração. E foi ali que Deus me trouxe a revelação da palavra dele. E o pastor começou a falar umas coisas lá, e eu falei: meu Deus, eu nunca tinha imaginado isso na minha vida, que aquela palavra tinha tudo isso, em Malaquias 3:10. Eu não imaginaria. E o que Deus quer trabalhar na minha vida e na sua hoje é essa. O que eu quero entregar para a sua vida, o que o Senhor quer falar com você, o que o Senhor quer te entregar nessa noite, é a tua atitude, é a tua disposição, e o Senhor quer falar isso com você. A palavra de Deus fala que quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Eu quero entregar a chave para a sua vida. Eu quero entregar a chave para você permanecer seu corpo santo. Permanecer uma vida cheia de saúde, cheia da presença de Deus, uma vida diferente nessa terra. E essa chave que o Senhor me entregou, e aquilo mexeu muito com a minha vida. E o Senhor me entregou isso, e eu quero entregar para a sua vida nessa noite. Essa chave que eu quero entregar, a chave que vai mudar a sua vida, a chave que vai fazer que seu corpo permaneça santo até a volta do Senhor Jesus. Aqui no capítulo 2, no capítulo 8, versículo 2. Essa chave que o Senhor me entregou. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou. Amém? Meu irmão, minha irmã,
eu não sei como que seu corpo vai permanecer santo. E a gente sabe que o corpo são membros do nosso corpo. E o que o Senhor manda eu falar nessa noite para a tua vida e para a minha, é o que o Senhor mandou eu falar: seja como esse leproso. Seja como a mulher do fluxo de sangue, seja como Jairo. O leproso, ele fez algo muito interessante, ele fez algo sobrenatural que entregou a chave da purificação na vida dele. A palavra de Deus fala que o leproso, ele se aproximou de Jesus. E é isso que Jesus tem nessa noite para a tua vida. Jesus quer isso para a minha vida e para a sua nessa noite. Para que seu corpo permaneça santo, permaneça um corpo sadio, você tem que se aproximar de Jesus. É isso que o Senhor quer trazer no teu coração e nessa noite, na minha vida e na sua. Talvez você já buscou, que nem aquela mulher do fluxo de sangue, várias coisas para tentar melhorar o corpo dela, aquela enfermidade. Só que ela nunca conseguiu. Ela nunca conseguiu que o corpo dela ficasse bom 12 anos. Mas a palavra fala que quando ela ouviu falar da fama de Jesus, ela colocou no coração dela e ela tomou a posição. A palavra fala que ela se aproximou-se de Jesus. E quando ela tocou, a palavra fala que de Jesus saiu poder. Se você quiser um ministério abençoado, se você quiser poder na tua vida, você vai precisar se aproximar de Jesus nessa noite. Não vai ter como você se manter aqui nessa noite, nessa caminhada até Jesus voltar. Se eu e você quiser que o nosso corpo permaneça santo nessa noite, Jesus te chama, se aproxima de mim nessa noite. Se aproxima de quem pode fazer, de quem pode purificar a tua vida. Esse leproso, ele poderia ser apredejado aí, mas ele chegou, ele se aproximou da pessoa certa. E a palavra de Deus fala que tinha várias multidões. Só que essas multidões, elas não alcançaram a cura, a libertação, elas não alcançaram o milagre de Deus. Porque elas andavam com Jesus, mas elas nunca quiseram se aproximar de Jesus. E Jesus fala lá em João capítulo 15, versículo 5. Se alguém permanecer em mim, eu sou a videira verdadeira. Se permanecer em mim, vocês vão dar fruto. Jesus estava falando em outras palavras: se você quiser dar fruto, você vai ter que se aproximar de mim nessa noite. Você vai ter que querer mais de mim nessa noite. Não adianta, irmão, não tem como o nosso corpo permanecer santo, a nossa vida ter um ministério cheio de poder, se eu e você não se aproximar de Jesus nessa noite. E essa noite que o Senhor quer trabalhar na minha vida e na tua, Jesus está te chamando. Eu quero convidar o grupo de louvor, porque Deus quer trabalhar algo no teu coração e no meu. E eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Eu gostaria que você refletisse na sua vida. Como está o teu corpo hoje? Como que está a tua vida hoje? Talvez você anda falando, talvez você anda desesperado, procurando tanta solução para o seu corpo. E Jesus fala: se aproxima de mim. Se aproxima de mim nessa noite. Eu quero te purificar. Eu quero encher a tua vida de poder nessa noite. Eu quero ressuscitar aquilo que está morto na tua vida. Mas você precisa se aproximar do Senhor nessa noite. Você precisa se chegar mais a Ele, porque muitas vezes eu e você estamos aqui naquelas multidão andando e nunca se aproximamos do Senhor. Nunca chegamos perto dEle. E quando nós chegamos perto do Senhor, Ele libera poder, libera cura, purificação sobre o nosso corpo. A palavra fala que o profeta Isaías estava falando no capítulo 55. Busquem o Senhor enquanto Ele está perto. Em outras palavras, Ele estava falando: se aproxima de mim. Isaías, manda esse povo se aproximar de mim. Porque esse povo está numa vida tão distante de mim, eu quero aproximação. E se você quiser ter uma vida diferente nessa terra, uma vida que alguém não vai ter, você precisa se aproximar de Jesus nessa noite. Não tem outra chave, não tem outra solução. Se você quiser se manter santo, permanecer santo, você vai precisar ficar próximo de Jesus, ligadinho com Jesus ao lado dele. Você vai precisar disso, meu irmão. Você vai precisar disso nessa noite. Você vai precisar disso nessa noite. E enquanto o grupo vai estar louvando, eu quero que você reflita no teu coração. O que é que você precisa na tua vida hoje?
O que é que você precisa para teu corpo se manter santo, sadio? Qual a enfermidade? Qual é a lepra da tua vida? Qual é aquilo que está morto que o Senhor não possa ressuscitar? Jairo só chegou e falou: Senhor, a minha filha está morrendo. Só que Jairo, ele não sabia que o milagre já tinha sido gerado. Quando ele se aproxima de Jesus, Jesus já tinha falado: Jairo, eu vou entrar na tua casa, vamos embora. E quando Jesus está indo, a mulher do fluxo de sangue se aproxima dele, e a palavra fala que quando ela toca, de Jesus sai poder. Jesus é cheio do... A mulher do fluxo de sangue é tocada pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Eu não sei o que você quer nessa noite. Eu não sei qual a situação que você se encontra. Talvez você está falando: eu queria ter uma vida, faço as coisas de Deus, eu ando nos caminhos de Deus, eu estou seguindo Jesus, mas eu nunca provei o poder de Deus. Só que Jesus está te falando: se aproxima de mim nessa noite, eu quero liberar poder sobre a tua vida. Talvez você está falando: eu estou enfermo, eu tenho que estar se escondendo dessa enfermidade. Jesus fala: se aproxima de mim, que nem o leproso, que eu te purifico. Rakalaxarabalas, Rebacalabas, Recalabaxarabalas. É noite de aproximação com Jesus. O que Jesus quer nessa noite, na minha vida e na sua, é essa: se aproxima de mim. Eu não sei qual a distância que você está do Senhor, mas o Senhor, não importa se tem muita multidão, se aproxima do Senhor, se aproxima dele. O Senhor te chama nessa noite: vem se aproximar de mim. Eu quero mais aproximação. Meu filho morreu naquela cruz, não foi para que você permanecesse longe de mim. Tudo isso foi para que você se aproximasse de mim. Porque quando você se aproxima do Senhor, como leproso, a sua vontade é simplesmente só adorar. Aquele leproso, ele poderia ter falado: Senhor, me cura dessa lepra, mas ele simplesmente falou, ele simplesmente só adorou. Quando você se aproxima de Jesus, o teu problema você já não enxerga mais. A tua vontade é de adorar, glorificar, porque você sabe o tamanho do Deus que você serve. Você sabe o Deus vivo que você serve. Aquele homem, ele estava leproso, mas a adoração dele, ele falou: eu vou adorar, eu quero adorar o Senhor. E quando ele adorou a grandeza do Senhor, ele olhou e falou: Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar dessa lepra. A mulher do fluxo de sangue também, ela só chegou, ela se aproximou de Jesus, e algo de Jesus saiu, poder sobre a vida dela. E aquela mulher foi impactada com um poder no corpo dela sobrenatural. Aquilo que estava matando ela gerou vida. O sonho de Jairo, o projeto de Jairo estava morto na casa dele. Mas ele se aproximou e Jesus entrou na casa de Jairo. E quando você se aproxima de Jesus, meu irmão, é milagre. É ressuscitar teus sonhos, teus projetos. Aleluia. Eis-me aqui. Aleluia.